Inteligência artificial. O que são os modelos de linguagem de grande escala, como o GPT? Eles irão substituir juízes, advogados e servidores da justiça? Meu nome é Diego Barbosa e hoje eu vou explicar para você como é que os LLMs estão mudando a forma como interagimos com a tecnologia e como essa evolução nos impacta já atualmente no mundo jurídico. Além disso, vamos abordar suas aplicações práticas e os desafios que esses modelos apresentam para o futuro da nossa profissão. Os LLMs são sistemas de inteligência artificial treinados para entender e gerar textos em linguagem natural, como se fossem humanos. Eles são baseados na chamada arquitetura Transformer, que é uma inovação que permite o modelo criar as palavras, processar essas palavras, considerando não só o formato das palavras, mas o contexto de toda a frase. Isso torna esses modelos incrivelmente eficazes para compreender as nuances da linguagem humana. Quando você escreve alguma coisa, conversa com o GPT, com o Gemini ou outro tipo de LLM, ele vai dividir o texto em pequenas partes, chamadas de token. Ele vai analisar esses tokens e vai prever, com base em bilhões de exemplos anteriores que foram cadastrados na base de dados dele, quais os tokens, ou seja, quais os pedaços de palavra mais provavelmente virão a seguir no seu texto. Isso é o que nós chamamos de análise semântica, ou seja, o modelo entende o significado e o contexto por trás das palavras, e não apenas o formato estrutural delas. Por exemplo, se você pedir ao GPT redige um contrato de aluguel, ele irá te criar um texto jurídico completo, seguindo os padrões comuns usados no mercado imobiliário. Mas se você disser, preciso de um contrato de aluguel, ou redija um contrato de aluguel, e esse contexto da conversa com o LLM for sobre automóveis, ele imediatamente vai entender a referência e que o que você deseja é um contrato de locação de veículos. Portanto, é essa habilidade contextual que diferencia o LLM de outros sistemas mais simples de inteligência artificial, como os que existiam até então. E é nisso que se traduz a grande revolução que eles trouxeram com a arquitetura Transformer para o mercado da inteligência artificial. Os LLMs, como GPT e Gemini, são treinados usando um processo chamado de aprendizado supervisionado e aprendizado por reforço. Durante o treinamento deles, eles vão acessar uma quantidade bilionária de dados textuais, como livros, artigos, sites de internet, jurisprudência, doutrinas, legislações. Isso vai significar que eles não apenas vão reconhecer essas palavras, mas também o contexto em que elas são utilizadas, tanto no meio jurídico quanto fora do meio jurídico. E é por isso que a inteligência artificial está nos ajudando a automatizar diversas tarefas jurídicas. Os operadores do direito podem usar os LLMs para redigir contratos, petições, pareceres jurídicos, e para isso é necessário entregar ao GPT instruções detalhadas. E essas instruções detalhadas que vão descrever para ele o contexto é aquilo que nós chamamos de prompt, que é uma instrução escrita que descreve o que se espera do modelo e qual o contexto da conversa com aquele modelo de inteligência artificial. Vamos dar um exemplo. Um advogado precisa de uma cláusula específica para um contrato. Ele pode redigir um prompt do tipo: considerando o contrato abaixo, escreva uma cláusula contratual com base no Código Civil brasileiro acerca das possibilidades de rescisão contratual. O LLM, com base nesse contexto, irá gerar um texto jurídico relevante e já formatado para ser inserido dentro daquele contrato. Uma outra aplicação muito útil é no uso para pesquisas jurídicas. Os LLMs conseguem processar e analisar grandes bancos de jurisprudência, doutrinas, artigos acadêmicos, autos processuais e encontrar as informações relevantes que o usuário está precisando. Imagina só você poder ter um resumo das principais decisões de um tribunal em minutos, ou o resumo de um processo em alguns segundos. Isso vai te economizar horas de trabalho. Porém, é necessário e essencial que você entenda a limitação dessa ferramenta de LLM. Por mais impressionantes que elas sejam e mais poderosas, elas não são infalíveis, muito pelo contrário, elas estão sujeitas a muitos erros.
Muitos erros, inclusive, podem ser graves, aqueles que nós chamamos de alucinação, que é a criação de informações absolutamente falsas com aspecto de verdadeiras. Por exemplo, é muito comum que os GPT, Gemini e outros LLMs inventem jurisprudências. Isso ocorre pela forma de funcionamento deles. Ou seja, eles funcionam com base em probabilidades. Isso quer dizer que eles podem muitas vezes gerar dados falsos para preencher lacunas que estão existentes naquela conversa. Por isso, a revisão humana é essencial para evitar qualquer tipo de problema. Então é sempre necessário que o ser humano revise e saiba como estar operando a ferramenta de inteligência artificial para saber as falibilidades que podem ser encontradas nesse processo. Outro ponto que a gente tem que considerar é a privacidade. Ao usar um LLM para trabalhar com informações confidenciais, é fundamental garantir que a plataforma que esteja sendo usada é segura e está em conformidade com as leis e legislações de proteção de dados. Dado toda essa explicação, será que a inteligência artificial vai realmente substituir os operadores do direito? Os juristas vão deixar de ser necessários e substituídos por um robô? Como nós vimos, os LLMs, a inteligência artificial baseada na arquitetura Transformer, é excelente para tarefas repetitivas. Ela é boa para revisar contratos, gerar texto padronizado. Eles são muito rápidos e economizam bastante tempo, principalmente naquela etapa escrita, não necessariamente na etapa criativa. E eles também têm limitações muito importantes. Eles não possuem julgamento ético, não possuem uma compreensão genuína do que estão fazendo, apesar de serem bastante convincentes. Eles também não vão interpretar emoções, não vão avaliar contextos sociais e demais aspectos que não estejam explicitamente colocados ou nos autos ou que sejam possíveis de inferir pela base de dados dele. Como ele é baseado na probabilidade, ele vai replicar padrão presente com base naqueles dados em que ele foi treinado. Isso pode trazer certos vieses pré-existentes naquele conjunto de dados, ou seja, se o dado em que ele foi treinado possuía vieses, ele pode reforçar aquele tipo de viés na hora que for te trazer um resultado. Portanto, a criatividade sempre deve ficar por conta da atuação do ser humano que usa a ferramenta. Vamos ver, por exemplo, um caso de um prompt mal escrito. A qualidade dos textos trazidos como resultado pelo LLM vai depender diretamente da qualidade também do prompt. Um prompt mal formulado, mal redigido, vai gerar respostas imprecisas, porque vai estar ausente contextos e orientações que o LLM precisa para usar as suas probabilidades e entregar uma resposta. Então, se o advogado pede a criação de uma petição inicial e não inclui alguns detalhes relevantes no prompt, como parte dos fatos, teses jurídicas que gostaria de levantar, ou até mesmo algum pedido que ele ache necessário ser colocado, o LLM pode trazer para o advogado, nesse caso, desse exemplo, uma resposta incompleta, uma resposta incorreta, ou até mesmo a contrária ao interesse do cliente dele. Outro desafio que a gente tem com o LLM é a possibilidade grande de alucinação. Eles criam realmente informações bastante convincentes, mas falsas dentro de alguns contextos. Por isso, é importante que o ser humano sempre revise o resultado do LLM. Essa alucinação vai ocorrer quando tiverem lacunas no conhecimento do LLM e ele não saiba como preencher exatamente aquele tipo de lacuna, ainda que ele não tenha acesso ao dado correto. É por isso a criatividade, o senso crítico humano continuam sendo insubstituíveis no direito. O LLM é uma ferramenta muito poderosa, vai ajudar a agilizar o seu trabalho jurídico de escrita principalmente, mas não vai substituir a sua capacidade de análise nem a sua capacidade de julgamento daquela causa. Elas têm seu papel no nosso dia a dia, especialmente naquelas tarefas repetitivas, mas a capacidade de interpretação, a capacidade ética permanece exclusivamente humana. Por fim, fica aqui uma reflexão. Quais são as novas habilidades que os juristas precisarão desenvolver neste novo cenário em transformação? Nós não podemos continuar valorizando apenas aquelas habilidades que existiam até então. Vamos pensar então como será o nosso futuro dentro desse novo escopo de direito e tecnologia. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos sobre direito e tecnologia.